O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, a sua, a minha, você que ora conosco por este canal de comunicação desta igreja, nós dizemos que nós vivemos na fé. É uma vida de fé. E é claro, quem tem fé é porque Deus a concedeu e nós a cultivamos pela graça do Espírito Santo de Deus, que nos move e nos motiva. Não tem duas vidas. Uma vida do mundo e uma vida da fé. Nós estamos no mundo e somos a realidade deste mundo. Mas, pela graça do amor de Deus, neste mundo, nós vivemos tal qual, pela fé, a vida do reino de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Se assim o é, se nós acolhemos esta nova vida em Jesus Cristo e pela graça do nosso batismo, o dia a dia da vida da gente, se está quente ou se está frio, se tem sol ou se está nublado, se está seco ou se está chovendo, se dói aqui ou dói acolá, se sentimos algo ou deixamos de sentir de certa forma, a vida esta é a única que nós temos. E é a vida digna de viver. A vida de quem já almeja aquilo que lhe é oferecido na fé, a vida eterna. Portanto, mesmo na cotidianidade do nosso viver, a fé nos inspira a ter esperança e viver a alegria
dos filhos e filhas de Deus redimidos a caminho do reino eterno dos céus. E o que é que importa aqui? Viver. Não deixar de viver. Mas viver não como só, mesmo que ainda estamos no mundo, mas não viver como o mundo. Mas no mundo, o reino de Deus já é semeado em nós, no nosso coração e no mundo inteiro. E aí, portanto, basta nós entendermos, pelo peregrinar da fé, esta graça do reino de Deus que nos é oferecida. E já viver aqui e agora para o reino de Deus. Não deixe então de dar sentido à sua vida. Não fique carrancudo, acabrunhado, cara fechada, coração ranzinza com seu próximo. Não se encha de amargura. Viva a alegria do reino. Porque se essa é a vida que na fé você professa, eu professo, nós professamos, temos que vivê-la plenamente. Já aqui e agora. Porque aquele tempo que virá, assim nos será dito: o que é que você fez desta vida que eu te dei? Já se organizando, né? Já se preparando para aquilo que lhe reservei um dia. Às vezes a gente se perde um pouquinho aí, né, devido a tanta coisa, os desafios do dia a dia, e aquelas pelejas que às vezes precisamos viver, né, aquelas coisas desafiadoras mesmo que a gente passa, né, que talvez a gente nem sabe como que as coisas vão se tornar, ou como que tudo vai se resolver. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, nós vivemos pela fé. E é por isso que aqui estamos. E a fé é mistério. E aqui nós estamos celebrando este mistério da nossa fé. Com Cristo. Aquele que se revelou para nós o caminho, a verdade e a vida. Aquele que trouxe o reino de Deus a nós. E aquele que um dia disse: vos acolherei no reino eterno dos céus. Se talvez tenha alguma coisa, ou algum momento, ou uma dificuldade para lidar com as realidades da vida nesse conceito da fé, abra o teu coração a Deus. E Deus é amor. E se então entendemos o amor de Deus, acolhemos este amor que nos vem em Jesus Cristo, vamos também nós, né, deliberar este mesmo fruto do reino de Deus semeado em nós e no mundo, que é o amor. E aí se ajudar um pouquinho, né? Não tem vida sem sentido. A vida tem sentido. E às vezes, talvez é alguém ou a gente que se perde aqui e ali, devido aos conflitos que a gente vive e as coisas que acontecem assim que a gente fala, cruz credo. Mas, na fé, e lembra que Jesus te disse, né? A tua fé te salva. Na fé, nossa vida tem sentido de viver uma vida nova. Então vivamos, por que não? Por que ficar trancado dentro de casa, cabrunhado e só ali no zap e só com besteira muitas vezes?
Vamos nos unir, vamos nos encontrar, assim como aqui agora estamos. Vamos oferecer a quem precisa algo que a gente pode. Ah, padre, mas não tem ninguém assim para mim. Ué, ali embaixo tem um monte de gente. Sim, está numa vida meio esquisita, meio danada. Mas você pode fazer um bolinho, pode comprar um pão, uma marmitinha e ir lá falar: meu irmão, minha irmã, aqui tem um alimento para você hoje. E quiçá, você pode falar para essa pessoa do amor de Deus e oferecer a mão. Quem não pode fazer isso? Todos podemos. Mas às vezes é como que a gente prefere cair naquela coisa. E ó céus, parece que está tudo desabando sobre nós. Fuja disso. Você vive pela fé. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você é uma pessoa amada. Deus te ama. E na fé, nós partilhamos esse amor mutuamente. Amamos uns aos outros, como Deus nos tem amado. Precisa de quê? Reconhecer quem é, quem eu sou, quem você é. E viver. O reino de Deus, portanto, é na nossa vida, como que às vezes a gente, sem ter assim muito razão e conhecimento, ou às vezes a gente parece que talvez queira tocar, mas o reino de Deus é também sutil, nesse meio do nosso viver, né? E Jesus fala tanto em parábolas em seu tempo e ecoa a nós hoje, com imagens metafóricas, para nos ajudar a entender a graça do reino de Deus, que atua em nós, e às vezes a gente nem percebe. E aí a primeira leitura nós ouvimos também, que nos diz, né, como esta pequena planta, que cresce, sem ninguém perceber, e se torna esta árvore grandiosa e frondosa, majestosa, com uma pequenina semente, nesta imagem metafórica do Evangelho, de mostarda. Não é que ela contém o reino de Deus nela, mas ela é uma imagem grandiosa de expressão e ensino para nós do reino de Deus, que esta sementinha, mesmo que pequenina que seja plantada, ela cresce, ela produz galhos frondosos, se torna grandiosa, explode em esplendor de sua grandeza, que até abriga as aves do céu. Assim é o reino de Deus. Precisamos abrir o nosso coração a este reino que é manifesto na nossa vida. Às vezes pode ser que a gente acha que tem que acontecer uma coisa grandiosa e esquece de prestar a atenção nesta ação amorosa de Deus, atual e atuante, no esplendor de toda a vida, na qual nós fazemos parte, e pela fé o próprio Senhor Jesus Cristo, assim então nos disse: sede bons, como o vosso Pai do céu é bom. Produza frutos desta bondade, que é fruto do reino, que o próprio Senhor Jesus
já trouxe a nós e nos mostrou o caminho. Então o que precisamos? Talvez precisamos fazer as pazes, talvez precisamos nos reconciliar, talvez precisamos deixar um pouco o orgulho e a ganância de lado, talvez precisamos, como diz o Papa Francisco, sair mais de nós mesmos e encontrar o nosso próximo, e sermos solidários e fraternos, e nos edificar como verdadeiros frutos do reino. E aí, não tem idade para isso não, viu? Enquanto neste mundo nós vivemos na graça da fé, olha a imagem, né? Dessas metáforas que a palavra de Deus hoje nos trazem. Até na idade avançada, ainda produzirão frutos. Nunca podemos deixar de produzir os frutos do reino de Deus. Na fé, nunca podemos nos cansar de amar alguém. Nunca podemos nos esgotar de perdoar alguém e também pedir perdão. Nunca podemos chegar ao limite e dizer não dá mais, mas sempre dar o passo e estender a mão e oferecer a paz, e sermos instrumentos da paz, porque a paz também ela é fruto do reino de Deus. A nossa atitude de uma vida de retidão nos ajuda a também sermos produtores destes frutos justos da nossa vida e dos nossos relacionamentos para o bem comum. Porque Deus abriga a todos em seu reino, Deus acolhe a todos em seu amor, Deus oferece a todos a graça do bem viver. Portanto, caros fiéis e de todas as idades, né, vamos nos alegrar com a vida que nós hoje vivemos, mesmo que ela tenha as suas dificuldades. Vamos buscar caminhos para a superação daquilo que é necessário, mas acima de tudo, pela fé que nós professamos, vamos vivê-la plenamente, como já instrumentos do reino de Deus, que é manifesto na nossa vida, e isso é todo dia, e é toda hora, e na fé, a promessa é para sempre. Então que Deus nos instrua pela graça de seu Espírito, e por essa Eucaristia que celebramos, tenhamos esta constância da fé alimentada no corpo e sangue do Senhor, hoje e para sempre, sempre no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.